disjuntores, fusíveis e DR. Tá? Além disso, outros tipos de dispositivos de proteção. Dispositivos de subtensão, sobretensão, falta de fase. Convenientemente, quando a gente for estudar comando elétrico, daí eu vou apresentar os outros dois, que são muito mais fáceis. O que vocês vão usar mais, o que vocês vão ter que focar, né, nas instalações são, o que é mais comum, disjuntor e fusível. DR agora, porque é por norma necessário. Os disjuntores, os dispositivos de proteção, de forma geral, eles têm por objetivo proteger os cabos, fusível e disjuntor, e as pessoas, no caso de DR. O que eles enxergam? Né? O que eles veem? Eles veem sobrecorrente, sobretensão e subtensão. Sobretensão e subtensão, como eu disse, são relés específicos. Tá? Sobrecorrente é disjuntor e fusível. Disjuntor e fusível tem duas maneiras de atuar. Uma maneira térmica e outra magnética. Térmica é por sobrecorrente. Por sobrecorrente contínua. Você tem uma corrente que não é muito maior do que a do dispositivo. Por exemplo, você tem um disjuntor de 50 amperes e por ele está passando 60, 70 amperes. Isso ao longo do tempo vai causando um aquecimento no dispositivo e ele atua. Isso é um dispositivo térmico. Depois você tem o dispositivo magnético. O dispositivo magnético ele atua no caso de uma sobrecorrente excessiva, do tipo curto-circuito. Então é um pico de corrente que vai lá para os seus 1.000, 2.000, 3.000 amperes. E isso faz atuar um dispositivo dentro do disjuntor. São duas proteções, uma térmica e outra magnética. Por isso se fala que os disjuntores são termomagnéticos. Você tem uma corrente de serviço e você tem uma corrente de valor máximo. A tua corrente de serviço é a corrente do teu circuito. O teu circuito tem 20, 25 amperes. Essa é a corrente dele. E você tem uma corrente IC, que é a corrente máxima. Eu vou renomear essa corrente máxima para deixar na mesma nomenclatura que a gente vinha usando. Essa corrente, ela é o máximo que o teu condutor consegue aguentar durante um certo tempo normatizado. Pode ser 1 hora ou 2 horas. Então você tem fusíveis e disjuntores preparados para atuar para a corrente, tá, IZ ou para a corrente de valor máximo. Como eu disse, você tem um dispositivo disjuntor, DR. Isso aqui é só um disjuntor grandão, né, para sistemas industriais e fusíveis. Eu vou apresentar vários tipos de fusíveis. A principal diferença entre o disjuntor e o fusível, a principal diferença macroscópica é que o disjuntor ele atua quantas vezes forem necessárias. Na verdade, ele tem um ciclo de vida que é baseado no número de operações. Você vai pegar disjuntores com 5.000, 10.000, 15.000 operações. Isso é bastante, né? O disjuntor aguenta uma vida inteira, vamos dizer assim. Se ele não tiver nenhum problema, ele aguenta a vida inteira. 5.000 operações é muita coisa. A operação é o quanto ligar e desligar. Isso. Tanto você ligar e desligar, quanto ele desligar e desligar sozinho. É o dispositivo de manobra que quebra. E o fusível, ele é descartável, né? Queimou, vai embora. Queimou, não tem mais nada. Tinha botado esse slide aqui, mas deixa eu ver. Como é que funciona um disjuntor? Esse cara vai explicar, vamos explicar aqui, tá?
o que a gente tem? Disjuntores, ó. A gente tem disjuntores de dois tipos. DIN, disjuntores DIN, tá vendo? Branquinho, norma DIN, norma europeia. E você tem disjuntores padrão NEMA, norma americana. Esses caras aqui, eles estão saindo de uso. Por várias características técnicas, eles estão saindo de uso. Ainda tem seu uso, são muito mais baratos que esses caras aqui. Não muito mais, mas são mais baratos que esses caras aqui. E tem uma diferença de atuação. Tá? Esse cara aqui, ele é muito mais robusto do que esse cara aqui. O NEMA é muito mais robusto que o DIN. Significa, nesse caso de vocês, que ele demora muito mais para atuar do que o meu. Se eu pegar dois iguais, né, da mesma corrente, 10 amperes, por exemplo, esse daqui ele atua em torno de 13 e ele já começa a atuar. Esse daqui, com 15, ele nem fez tosse. Tá? Basicamente só atua em casos de curto-circuito. Ele tem um dispositivo térmico, mas que é muito fraco, muito ruim. Então ele só atua em curto-circuito. E esse daqui ele é muito mais efetivo para proteger correntes de sobrecorrente, né? Pequenas correntes de elevação. Você pode ter disjuntores monofásicos, ou você pode ter bifásicos, que são 2, ou trifásicos, que são 3, que nem esse. Qual que é a diferença técnica entre eles? Tem duas diferenças, tá? Tem duas diferenças. Tem duas diferenças. Se eu quero usar um disjuntor trifásico, não é pegar 3 desses e colocar um do lado do outro e colocar para funcionar. Tá? Esse cara aqui, ó, a primeira diferença dele é quando atuar qualquer uma das fases, ele atua as 3 juntas. Ele desliga as 3 juntas. Visto que se você colocar 3 desses um do lado do outro, ele vai atuar individualmente. Então ele pode desligar uma e deixar as outras 2 ligadas. Então, primeiro, se o sistema é trifásico, você vai alimentar um motor trifásico, use um disjuntor trifásico, porque daí se atuar, atuam as 3. Cada um desses 3 possui um mecanismo individual e ele atua o todo. E o segundo tem uma diferença na câmara de extinção deles. Tá? Por isso que se eu for comprar um monofásico, ele é 5, 6 reais. E se eu for comprar um trifásico, não é 3 vezes esse valor. Ele dá uns 30 reais, 25, 30 reais no trifásico. É um pouco mais caro porque tem a câmara de extinção, que é esse cara aqui, ó, que é um pouquinho diferente para o trifásico do que é do monofásico. Agora a gente vai ver, eu vou explicar aqui como é que funciona esse disjuntor. Como eu disse, ele tem 2 dispositivos de proteção, um térmico e um magnético. Esse é o magnético e essa fitinha aqui é o térmico. O dispositivo térmico, ele é bimetálico. Por que ele é chamado assim? Essa lâmina, ela é composta por 2 materiais. Ele está explicando agora como é que funciona essa lâmina. Quando eu passo uma corrente por essa lâmina, ela esquenta, tá? E ao esquentar, esses 2 materiais têm coeficientes de expansão diferentes. Tá? Funciona o seguinte, ó. Para aí. O que ele está fazendo ali é tentando simular com a chave de fenda, como que atua? Essa lâmina vem para cá. Mas por que ela vem assim? Eu tenho 2 materiais diferentes naquela lâmina. Ela é assim, ó. 2 pedaços de material grudados. Esse daqui tem um coeficiente de expansão maior do que esse. Significa que quando ele esquenta, ele expande muito mais do que esse.
aqui aumenta 10 centímetros, por exemplo. Claro que nem não vai chegar aí. E esse aumenta 8 centímetros. Qual que é o resultado dessa diferença de expansão? Se esse daqui aumenta mais e eles estão grudados, vai fazer vai acontecer isso daqui. Esse daqui aumenta mais que esse. Então, como eles estão juntos, eles estão unidos, para compensar isso, ele vai entortar. Quando ele entorta, ele aperta esse gatilho aqui, ó. E esse gatilho desarma o disjuntor. O disjuntor, ele é preparado para ter uma entrada, que é do lado de cima. Tá? No caso aqui, ele tem que ter uma entrada e uma saída. Ele funciona ao contrário? Funciona. É recomendado? Não. O correto é entra por cima, sai por baixo. Por quê? Por causa da posição na câmara de extinção. Eu vou passando isso daqui para vocês. Eu vou explicar isso aqui. Já vamos chegar lá. Olha só. O que acontece? Ele tem uma entrada, que é por aqui, e uma saída. Pela entrada, ele vem aqui, ó, passa do dispositivo pimentado, vem por uma cordoalhazinha de ferro, passa por essa turbina, passa por essa outra cordoalha, vem nessa alavanca, e se o disjuntor estiver atuado, essa alavanca encosta aqui. A gente já vai ver isso funcionando. E daí vem para a saída. Então ele passa no dispositivo térmico, passa no dispositivo magnético e vem no contato de saída. Isso é para ele funcionar ou para ele desarmar? Calma, nós já vamos ver ele funcionando e desarmando. Ele mostrou o dispositivo térmico, agora ele está mostrando o dispositivo magnético. O dispositivo magnético tem um pininho. Então, quando funciona mais ou menos como uma campainha. Quando passa uma certa corrente, ele consegue mover o pininho. A campainha também, ela tem um pininho, né? Aquelas campainhas cigarro, dindom, elas têm um pininho. Quando passa uma corrente, ele pega o pininho e atrai o pininho. Isso bate no metal e faz o som. O dispositivo do disjuntor é bem similar. É um pininho que, quando passa uma corrente excessiva, ele consegue puxar aquele pino, né, e fazer atuar o mecanismo. Muito bem pensado. Ele vai armar. Vamos armar o disjuntor, se não ver aqui, ó, vai encostar aqui. Pronto, disjuntor. Agora, os dispositivos de proteção podem atuar. O disjuntor está ligado. Tá? E daí ele vai encostar o bimetálico nessa alavanca aqui, ó. Esse está passando corrente, está esquentando, esquentando, esquentando. Esse bimetálico vai atuar, vai encostar naquela chavezinha e pronto. Desarma o disjuntor, abriu aqui embaixo. O disjuntor atuou. Ele armou de novo o disjuntor e agora eu tenho a atuação por sobrecorrente. Por sobrecorrente, esse pininho aqui vai ter que mexer e bater nessa alavanca aqui, ó. Quando ele bater nessa alavanca, ele abre aqui embaixo. Então, vamos mexer no pininho. Ele vai mexer no pininho, vai bater ali, desarma aqui embaixo. Ele vai desarmar, mas tem que ligar a chave aqui. Sim, desliga? Sim. Desliga? No caso, aquela alavanca ali que tem, quando ela encosta ali, daí desarma o disjuntor. É quando ela é tipo, simulando alguma coisa. Quando ela aquece, aumenta a temperatura, uma coisa assim. E a outra, essa outra direção que ela... Tem dois dispositivos, ó. É o térmico e o magnético. O térmico atua pelo relevo metálico. Ele vai esquentando, esquentando, é um processo mais lento. Ele vai esquentando, 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 vai entortando. Quando entorta, bate na chavezinha, no gate, né? E desarma o disjuntor. Abre esse contato aqui embaixo. E o outro é magnético. Para quando a corrente é muito alta, se você fosse curto-circuito, se você fosse esperar esse cara aqui aquecer, dobrar, até ele bater, isso demoraria muito tempo, você poderia, né,
queimar o teu carro. Então tem um outro dispositivo que atua só no caso de curto-circuito, que é o magnético. O magnético, quando passa essa corrente mais alta, ele é capaz de puxar um êmbolo, um pino e atuar o disjuntor. Dois dispositivos de proteção, o térmico e o magnético. Para que serve essa câmara de expansão, a câmara de... Desculpa, fugiu o nome dela. Extinção, obrigado. Fugiu o nome. Para que serve a câmara de extinção? Quando você abre um circuito elétrico, vocês podem ver isso numa chave ou até mesmo no interruptor. Quando vocês abrem um circuito elétrico, ele sai uma faísquinha, não sai? Essa câmara de extinção, ela serve para evitar que isso aconteça dentro do disjuntor. Isso poderia deteriorar o disjuntor. Então, quando, ao mesmo tempo em que esse cara abre, essa câmara de extinção, ela é como se fosse um capacitor. Ela acumula carga que deveria ir para a faísca. E vai para onde essa carga? Oi? Ela fica carregada na câmara de extinção. Quando você liga o disjuntor de novo, ela descarrega. Ela é ligada. Quer ver? Ó? Deixa eu tirar a chave de fenda aqui. Tira a chave de fenda. Tá vendo essa barrinha de cobre aqui, ó? Essa daqui é a barra de ligação da câmara de extinção. Ela é um capacitor. Quando você abre o disjuntor, ela tem a função de acumular a energia que excede. É assim, mais ou menos o seguinte que acontece. A energia está fluindo, ela tem um caminho normal, ela está seguindo o caminho dela. Quando você tenta abrir, até ela entender que o caminho abriu, estou falando isso a grosso modo, tá? Até que ela entender que o caminho abriu, alguns elétrons ainda vão vir. Se eles não têm por onde se dissipar, eles vão sair do ar. Esse cara aqui faz a função de servir como pegar isso para ele, rouba esses elétrons e aquela quantidade de elétrons que ainda não tinha entendido que o circuito abriu, eles vão para ali. E evita que tenha faíscas e evita, por exemplo, uma explosão. Tá? Isso vai acontecer na situação contrária também, quando for ligar? Até assim também, quando vai ligar. Não, quando for ligar, o processo é mais brando. Tá? Eu não sei te dizer se ela serve. A função dela é na hora de abrir o ar. E quando se vai, digamos, encosta, nessa situação, praticamente também sai faísca, né? Quando se vai. Sim, você vai encostar também. Não sei se ela serve para essa ocasião. A função dela é para extinguir. Pode até funcionar, mas eu não vou afirmar porque eu não sei. E o resto, o que assim, mais complicado do disjuntor, mais difícil do disjuntor, é dimensionar, para quem fabrica o disjuntor, é dimensionar essa barra bimetálica. Por quê? Vamos pensar assim, ela é sensível à temperatura. Se ela tiver a 30 graus, para que ela é projetada, ela é retinha. Beleza? E o valor de atuação dela, por exemplo, é 50 certo. Então, a 30 graus está passando uma corrente nominal dela aqui, ela está belezinha, não acontece nada. Só que, se esses mesmos 50 amperes estiver passando numa temperatura não de 30 graus, mas de 50 graus, o que vai acontecer? A temperatura ambiente já vai fazer ela entortar um pouco. Daí, mais a corrente que está passando ali, normal, de 50 amperes, vai fazer ela atuar. Então, o disjuntor, ele não tem essa compensação. Quem tem que fazer essa compensação é você. Por isso que tem a temperatura de projeto. Daí tem alguns fatores que a gente aplica para corrigir a temperatura do disjuntor para a temperatura de projeto. Meu Deus. O que foi? Sim.
O adjuntor é pra isso. Vai quebrar o adjuntor, eu tenho que ver e confessar. Nunca vi o adjuntor, né? O adjuntor é pra isso, pra ligar. Quem tá dando barulho? Essa pode assistir aqui 1000 vezes. Pessoal, entenderam como é que funciona isso aqui? Que material seria esses detalhes ali? Oi? Que material são esses detalhes? Ó, um eu sei te dizer que é ferro constantano. É uma liga de ferro cobre. O outro eu não sei te dizer. Eu até tenho isso daí na cabeça agora. Um é ferro constantano. É uma liga de cobre. Mas só esse ferro não tem uma vida útil, né? Do disjuntor. Do metálico? Não. O que estraga, na verdade, é essa parte aqui, ó. Que toda vez que arma e desarma, ela leva uma pancada. Né? Então, o mecânico disso daqui estraga. E outra coisa que estraga é esse contato móvel aqui, ó. Toda vez que você abre e fecha um arco, né, ele vai, na verdade, comendo um pouquinho, né, ele vai deteriorando. Então, com o tempo, isso daqui vai melhorar. Professor, aproximadamente É o que eu estava falando, você tem disjuntores de 5.000, esses comuns, se não me falha a memória, são 2.000 rotações. 2.000 liga e desliga. Pode durar mais, pode durar menos. Tem se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer a VEG, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, eles têm, eu estou falando da VEG porque tem lá, mas todos os fabricantes têm. Já vou dar mais brinquedo para vocês. Vai ter mais um monte aqui. Eles têm uma sala em que eles ficam testando o disjuntor. Então tem uma maquininha que ele liga o disjuntor, faz passar uma corrente, desliga, ele liga de novo, para ver quantas manobras o disjuntor aguenta. Isso é testado por lote. Então são fabricados 10.000 disjuntores, cada 10.000 disjuntores, daquele lote de 10.000 disjuntores são retirados, 3 ou 4 disjuntores, e são testados no lote. Controle de qualidade. Isso. E é um barulho infernal, uma sala lacrada, uma sala vedada acusticamente, é um barulho infernal. Para a temperatura que o disjuntor. Temperatura controlada. Para fazer esse teste? Professora, você quer qual que é a... Nem adianta levar para começar aqui, não. Já se foi as 12.000. Desgaste mecânico. Isso aí. Pessoal, conceitos que vocês têm que saber sobre o disjuntor. Na hora de projetar, vocês vão ter que ter alguns conceitos em mente. São coisas que vocês precisam saber para dimensionar corretamente. Não que vocês vão usar, vocês precisam entender que isso acontece e por que isso acontece. Você tem uma corrente nominal do disjuntor que tem valores comerciais. Está aqui, ó, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80. Esses valores nominais são para esses branquinhos, tá? Os pretos, eles têm valores nominais começando de 10 ampere, de 5 em 5. Então 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 é diferente. O DIN vai até 150. Até 125. Por causa da estrutura dele, para você mudar, para você conseguir extinguir um arco de 125 amperes, aquele tamanho já não é mais suficiente. Daí você precisa mudar de carcaça. Aí muda o nome, já não é mais isso. É o que? Então, se for 150 ou 200, é o lema. É. Aí você tem umas especificações que se chamam DIN 2, DIN 3, DIN 4. E daí é a mesma, funciona do mesmo jeito do disjuntor, só muda o tamanho dele. Nesse tamanho que eu apresentei para vocês, ele vai até 125 amperes. E tem algum problema legal nele? Sim, não.
Depois a gente vai ver isso em seletividade. Próxima aula. O disjuntor, ela tem algo que se chama corrente convencional de não funcionamento. Corrente convencional de não funcionamento. É a corrente que passa pelo disjuntor sem que ela desarme, sem que ele desarme. Ela tem dois valores, eu vou passar os dois, mas por enquanto eu só vou apresentar um. O disjuntor, na norma mais robusta, gente, a conversa está atrapalhando, não sei por que, mas está atrapalhando. Bastante. Bastante. É verdade, eu falei. Verdade, pai. O disjuntor de 16 amperes, por exemplo, tem uma corrente normal de não funcionamento, que significa que se passar aquela corrente por um tempo infinito, ele não vai desligar, de 18 amperes. O de 16 aguenta 18 amperes sem desligar. E a corrente convencional de funcionamento dele é de, uma das normas diz que é de 1,45. Ou seja, o disjuntor de 16 amperes aguenta 1,45 vezes, ou seja, 23 amperes durante uma hora. Tanto para o DIN quanto para o NEM. Esse é DIN. Eu estou apresentando DIN, porque NEMA já está caindo. Nem falo mais de NEMA, é só DIN. Também tem os valores, mas aí você procura na norma do disjuntor. Com 18 amperes ele nunca atua, e com 23, o disjuntor de 16, com 18 ele nunca vai atuar, e com 23 ele vai atuar em uma hora. Tá? Esse valor de 18 é a corrente convencional de não funcionamento, e a de 23 é a corrente convencional de funcionamento. E depois tem outra coisa que se chama poder de corte, ou capacidade de interrupção de curto-circuito. Ele significa o quê? Ele significa qual é a máxima corrente de curto-circuito que o teu disjuntor aguenta abrir. O disjuntor não é mágico, ele tem um limite. Tá? Se a tua corrente de curto-circuito for maior do que a capacidade do disjuntor de abrir aquilo, ele não vai conseguir abrir e vai colar contato. Literalmente vai derreter. E na hora, esse contatinho aqui, ó, ele vai derreter antes do disjuntor atuar e vai ficar grudado. Mesmo que o mecanismo abra, os dois mecanismos térmico e magnético atuam, como isso daqui fundiu e colou, ele não consegue abrir. Ou seja, o teu curto-circuito permanece indefinidamente. Quando vocês forem instalar para residências, vocês não têm esses problemas. Se vocês forem instalar para prédios, vocês têm que ficar ligados, porque às vezes acontece dos quadros principais terem uma corrente de curto-circuito muito alta e vocês terem que usar um disjuntor diferente. Cadê o disjuntor que estava passando por aí? É aqui. Olha aí do ladinho dele, ou na frente aí, vai ter um valor de 3.000 ou de 5.000. 3.000, 6.000 ou 5.000. Alguém trabalhou com material de construção para ver isso. Na frente dele, olha. 3.000. 3.000. Significa que esse disjuntor aguenta 3.000 amperes de corrente de curto-circuito. Mas uma corrente de curto-circuito maior que essa, ele não é recomendado. Aí você tem disjuntores de 6.000 amperes, desses pequenos. Se o de 6.000 amperes não atuar, daí você tem que partir para um outro tipo de disjuntor, que não é nessa caixa, uma caixa maior, e daí tem 10, 15 amperes, 10, 15 mil amperes de capacidade de interrupção de corrente. O que você precisa saber então para dimensionar um disjuntor? Qual que é a corrente nominal dele? Qual que é a corrente não convencional? Qual que é a corrente convencional? E qual que é a capacidade de interrupção de curto-circuito? Você precisa desses 4 dados. O bom é que se você souber a nominal, essas duas aqui, elas são só multiplicar por um fator. E a quarta é dado pelo equipamento. Tipos de disjuntores. Eu nem vou entrar naquilo lá, eu vou falar aqui direto no gráfico, que é mais fácil.
Ailson, eu sempre esqueço o nome. Ailson, qual que é a corrente nominal de um motor de partida? Mais ou menos assim. Você vai partir? Não. Quantas vezes a corrente de partida no motor? Daí tem 2 vezes a normal. Até bem mais. Eu conheço diferente. É que eu costumo trabalhar com esse motor quando é grande, com chave de 2 tempos. Né? Ah, não. Você está usando uma chave. É. Normalmente, essa corrente oscila em torno de 5 a 10 vezes a corrente nominal, dependendo do tamanho. Ali 2 vezes, daí, a chave de 2 tempos, chamada, né? Você vai para a partida, começa a acelerar, quando atinge a situação total, aí você traz descanso. Gente, quando vocês vão ligar motores, e quem tem o principal problema com isso são motores e transformadores, o disjuntor pode atuar na partida do motor ou no ligamento, quando você liga o transformador. Para evitar esse tipo de coisa, é que tem alguns tipos diferentes de disjuntores. Entender esse gráfico, entender como funciona, é essencial para saber dimensionar o disjuntor. No eixo de baixo, você tem a corrente nominal e os múltiplos dela. Então eu tenho uma vez a corrente nominal, 2 vezes, 3, 5, 10 e assim por diante. E aqui você tem o tempo de atuação. Você multiplica a tua corrente nominal do disjuntor por esse valor. Por exemplo, se o disjuntor for de 10 amperes, está passando 30, significa que eu tenho 3 vezes a corrente nominal. E daí você vem aqui no gráfico e olha em quanto tempo que ele vai atuar. Vamos fazer um teste. Um disjuntor de 10 amperes está passando a corrente nominal dele, 10 amperes. Ou seja, 10 por 10, 1. Uma vez a corrente. Quando que ele vai atuar? Nunca. Não entrou na zona azul, ele não atua. Está passando não mais 10, mas está passando 20 amperes nesse disjuntor. 2. Tem 2 vezes a corrente nominal dele. 20 amperes, ele vai atuar mais ou menos com 10 segundos. 10 segundos. Vai atuar com 10 segundos. Ou seja, o disjuntor de 10 amperes está carregando 20, ele desliga em 10 segundos. É mais ou menos o que acontece com o chuveiro, né? O cara coloca o chuveiro. Geralmente passa um pouquinho do disjuntor e daí ele atua com o tempo. Mas, se por exemplo passar uma corrente de 3 vezes, esse disjuntor aqui, tipo B, vai atuar na hora. Está vendo? Ó? Menos de 0,2 segundos, 0,02. Na atuação dele ali, que eles falam que é de 10 segundos, ele atua por temperatura ou como? Tá. No caso de 3 vezes a corrente nominal. Não, o outro de 10, vai pegar lá no 10 segundos. O 2. Aqui ele atua termicamente. Termicamente. Onde que ele é magnético? Ele é magnético aqui, ó. A partir desse ponto. Fechou, aí ele tem. A partir desse ponto aqui ele já entende como se fosse corrente por circuito. Tá? Por isso você tem 3 tipos de disjuntores. Esse daqui mesmo, ó, eles são iguaizinhos. Presta, cadê o disjuntor? Disjuntor, André. Justo. Ó, ele está passando por aí. Se vocês olharem na cara dele aqui, ó, está escrito B10. B significa que ele é essa curva aqui, ó. Está vendo essa parte aqui? Sim. Ele é B. Então, ele é desse tipo aqui. Se vocês forem comprar por aí e não falarem que querem diferente, o que vai vir é o B. Só que, por exemplo, para motores, pode ser interessante você instalar um outro disjuntor. Um disjuntor do tipo C ou do tipo D. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, para 30 amperes, aquele disjuntor lá, do tipo B, atua quase que imediatamente. Do tipo C, ele só vai atuar aqui em cima. Está vendo o C aqui, ó? A curva do C aqui, ó. Ó, aqui está a curva do B, ó, é a primeira. Com 30 amperes, ele atua automaticamente. O 30 amperes para o grupo C, ele só vai encontrar a curva lá em cima, né? Ele vai estar nessa região aqui, ó. Ou seja, para 30 amperes do grupo C, ele vai atuar com
entre 2 e 10 segundos. E qual a diferença deles por ter essa? É só a especificação. Na verdade, o que muda é o bimetário. É o ajuste que você faz no bimetário. É dentro dele. Então você compra o disjuntor tipo B ou compra o disjuntor tipo C. Ou compra, no caso... Independente da marca, ele vai seguir esse. Ó, esse daqui que é trifásico, ó, ele já é de curva C, ó, porque ele já pré-entende que você vai usar esse disjuntor trifásico para ligar um motor. Então, pois é, aí vem aquela questão. Eu não sei até hoje por que a chave em 2 deles de partida não dá aqui com o disjuntor. Podemos deixar isso mais para frente? Pode. Ou posso explicar depois? Pode. Porque depois a gente vai ter aquele Eu só queria entender isso, né? a gente vai ter aquele tópico de dimensionamento de partida, motores de partida. Daí, lá quando a gente vai estudar o motor, eu vou falar sobre disjuntor para motor, proteção para motor e métodos de partida. Você tem direto, estrela triângulo, compensadora, soft start e inversor. E assim você vê, vai vir aquilo. Vamos deixar isso mais para frente, que precisa de um conhecimento a mais para você dizer isso. Se eu for falar isso agora, eu vou demorar muito tempo para explicar. Então, tipo C, ele é usado para equipamentos que têm uma corrente de partida, que não é a corrente de funcionamento. Você liga ele vai ter uma corrente maior por um certo tempo e depois ele abaixa. Exemplo clássico é o motor. Na hora de partir ele tem uma corrente mais alta, que é para começar a girar, e depois quando ele já está girando, a corrente baixa e daí ele entra em regime normal de funcionamento. Esses tipos de disjuntores são para aplicações específicas. Tá? Normalzão que vocês vão usar para casa, tipo B. Se forem ligar um motor, atentem para pegar um tipo C. Se forem ligar um transformador, que a corrente de partida é mais alta ainda, se chama corrente de brush, tem que pegar um tipo D. São as recomendações. Isso daqui é o que eu já estava falando, o que você precisa saber para dimensionar o disjuntor. A tensão que ele vai ser ligado, o nível de isolamento dele, tá? A curva característica, se é o tipo B, se é o tipo C, a corrente nominal do circuito, ou dele, a frequência nominal de funcionamento, pode ser 50 ou 60 Hz, a capacidade de produção de curto-circuito e o ciclo de operação. O ciclo de operação a gente vai deixar lá para frente, para ver junto com o motor, porque daí dá para explicar junto. Vou pular esse exemplo aqui, vou passar direto na frente. Depois a gente faz o exemplo, mais para frente. Eu quero dar os 3 dispositivos de proteção e depois fazer o exemplo. A corrente tem, como eu falei, tem 2 normas, tá? Tem 2 normas. A norma 1 fala que a corrente de não funcionamento é 1,05 e a corrente de funcionamento é 1,3. Essa daqui aguenta por um tempo indefinido sem desligar, ou seja, tem 5% de margem para não desligar, e essa daqui com 30% atua em 1 hora. Ou e a outra norma, você tem 13% de margem para desligar, ou seja, com 13% ele não desliga, e para desligar com 1 hora, 1,45 vezes 45% a mais. Se o disjuntor for menor do que 63 A, se ele for maior que 63 A, o tempo de atuação pula para 2 horas, com 1,45 ou com 1,3. Vocês conseguem entender essa tabelinha? Mais ou menos? Corrente que ele não atua, corrente que ele atua em 1 hora. Corrente que ele não atua e corrente que ele atua em 1 hora. Para a norma 1 e para a norma 2. O que eu diferencio das normas? Só a classificação. Deixa eu ver aqui se está. A norma brasileira é uma cópia dessa norma aqui, ó. Dessa norma aqui, tá vendo? Então, os disjuntores brasileiros, você vai pegar por isso daqui. Já aconteceu, e a gente só nota isso quando a gente sabe. Eu trabalhava numa loja de material elétrico e uma vez a gente importou uns disjuntores da Merlin Gerin francês.
E daí, quando você pegamos o disjuntor de Arbor Renan, ele tinha essa norma aqui, ó. Aí você, né, para quem está trabalhando bem no limite da coisa, isso faz diferença. Numa instalação comercial, eu recomendo vocês usarem sempre essa daqui, ó. Porque é o que vocês vão encontrar no mercado. Se vocês usarem essa daqui, vocês podem correr o risco de cair fora do equipamento. Não que esteja errado. Você pode fazer uma consideração de projeto e pode fazer isso. Mas geralmente o teu equipamento não atende o projeto, né? Ele atende pelo que ele é construído. Achar equipamento para fazer isso daí também é um problema. Depois vocês dão uma olhada nisso aqui, não tem nada, é só informação. Fusível. O segundo tópico é fusível. Falei, volta, não. Eu vou ver ele bastante lá, na verdade. Pessoal, fusível, por que existe fusível ainda e não foi tudo substituído por disjuntor? O disjuntor, a gente estava vendo que esse disjuntorzinho aqui, ele tem uma corrente de capacidade de interrupção de curto-circuito de 3 kA. Esse fusível aqui, ó, esse fusível aqui é um fusível do tipo NH ou tipo cartucho. Eu não gosto de chamar de cartucho, porque na verdade eu chamo esse daqui de cartucho. Cadê? Mas vamos lá, o fusível do tipo NH, esse cara aqui aguenta, tem outro aqui, 100 kA de curto-circuito. Esse aguenta 3, esse aguenta 100 kA. Ou seja, lembra daquela história do curto-circuito? Que o curto-circuito é maior quanto mais perto você chega da fonte, quanto mais perto você chega da subestação. Em instalações industriais, entradas de prédio, perto de transformadores, perto de subestações, você pode ter correntes de curto-circuito muito altas. 5, 10, 12, 15 kA. E daí, para você colocar um disjuntor, vai ficar difícil. O que você usa? Fusível. E eu tenho um exemplo muito prático disso daqui que eu vivi. Na entrada da fábrica que a gente tinha lá, tinha um banco de capacitores. E capacitores nunca devem ser protegidos com disjuntores. Mas, por algum motivo que ninguém sabe, quando foi instalado o banco de capacitor, foi instalado um disjuntor, às vezes por facilidade. E você diz que quando o negócio está quieto e você mexe com ele, ele começa a dar problema. Eu nunca tinha entrado, eu tinha uns 2 meses de firma, mais ou menos, e eu entrei lá na subestação, olhei aquele banco de capacitor, olhei o disjuntor, na hora eu me toquei, falei, aqui tinha que ter um fusível e não um disjuntor, porque está muito perto do transformador, tem um nível de curto-circuito alto. Fui e falei para o meu chefe, seguinte, ó, lá tem um banco de capacitor assim, assado, e precisa trocar aquilo lá por um fusível. Aí ele falou para mim, beleza, pode trocar, né, só verifica o compras lá, né, vem com compras, pede uma chave, pede um disjuntor e o dispositivo de manobra, né, é uma manobrinha que você puxa para isso daqui fica dentro, né, é um receptáculo para isso daqui. Aí eu fiz a solicitação de compra, estava indo compra, demora um pouquinho para chegar as coisas, né, você sabe que nunca vem na hora. Isso foi na quinta-feira. Na terça-feira da outra semana, me ligo em casa. Era 4 da manhã. Deu pau aqui no negócio. Explodiu o quadro. O que aconteceu? Tinha um banco de capacitores, na verdade tinham vários bancos de capacitores, né? Ligados num quadrinho, tinha vários disjuntores, vários bancos de capacitores, e tinha um disjuntor geral. Tinha esbarramento aqui e tal, enfim, estava ligado aqui, tinha vários bancos de capacitor, um deles deu problema. Cada um desses é um sistema trifásico, tá? Deu um problema nesse daqui.
necessário aqui desarmar, o resto ficava ligado. Como era muito perto do disjuntor, muito perto do transformador, esse cara colou contato, não desarmou. Quem deveria desarmar? Esse outro disjuntor aqui. O que aconteceu com esse outro disjuntor? Também colou contato, porque a capacidade, apesar da corrente nominal desse daqui ser de 100 A e desse daqui ser de 20, a capacidade de interrupção de corrente no curto-circuito é a mesma. Então, se esse cola contato, esse cola contato também. Então, colou contato desse, colou contato desse. Colou contato daquele 3 kg. Derrete, funde. Não, Ultrapassou os 3 kN. 3 kg. Passou muito mais. Não, mas é aquele valor. Aí ele fica passando por ele. E daí o que acontece? Acontece que isso aqui fica com uma corrente de curto-circuito. 3.000, 4.000 amperes. Ali no caso, eu não sei quanto que era real, mas aqui a fornecedora, que a Copel, falava que era ali, que a corrente era de 10 kA. Então ficou passando 10 kA direto ali, com os dois disjuntores colando contato. Quem que atuou? O disjuntor do transformador. Ou seja, o disjuntor que era de 1000 amperes do transformador foi quem atuou. Quanto tempo ele levou para atuar, eu não sei. Eu só sei que é o seguinte: dessas barras aqui não sobrou nada. Ela simplesmente vaporizou. Elas ficaram todas derretidas, grudadas na tampa do quadro. A tampa do quadro foi amassada e jogada uns 2 metros para frente. Arrancou os pininhos de jogar, jogou para frente. Explodiu os 3 bancos do capacitor e deu prejuízo de mais ou menos R$45 mil. Por causa de um jogo de fusível. Não precisava nem ter um fusível aqui. Se tivesse um fusível aqui, já tinha resolvido tudo. Por isso que ainda existe fusível. Porque é um dispositivo muito mais robusto do que o disjuntor. E ele serve. Aí nesse caso aí deveria ali no disjuntor de 20 amperes que marcou lá, poderia ter. Só lá no 100 deveria ter um fusível. Não, o correto é quando você instala capacitores, ser tudo fusível. Tudo fusível. Tudo fusível. Nada de disjuntor em capacitor. Não se faz por que custo? Quer dizer, no caso a diferença é muito grande? Sim, não, mas eu digo o custo de um fusível para um disjuntor. Não é muito diferente. Eu acho até que é mais barato. Não tem norma para isso, professor, aqui, regulamento? Não, isso é projeto. Qual que é a capacidade de interrupção desse cara aqui? 3.000. Pode usar ele na máquina. É só isso. Além desse fusível tipo NH, você tem também o fusível tipo Diazed, que é para instalações menores, foi muito utilizado já hoje, eles já foram substituídos pelos disjuntores, tá? É o mesmo fusível, só muda de tamanho. Ele tem uma capacidade de interrupção de, aqui não fala, mas isso aqui é em torno de 10 kA, não muito mais que isso, 10, 15 kA. Tá? Geralmente isso daqui é usado para proteção de quadros, e isso daqui era utilizado para proteção de equipamento. Hoje em dia ninguém mais projeta isso daqui, usa direto o disjuntor. A ideia desses aí é o mesmo do pequeno, romper o filamento para interromper a corrente? Eu vou falar sobre o funcionamento deles aqui. Mas a ideia, os fusíveis são todos assim. Aí você tem o tipo cartucho, que eu não sei vocês, mas eu conheci isso daqui porque tinha umas instalações muito antigas lá onde eu morava, que o governo fez, e daí antigamente era tudo projetado com esse tipo de fusível aqui. Gente, vem na janela, por favor. Vamos olhar ali.